Aqui no Jornal de Brusque, nesta segunda-feira, estamos recebendo aqui na cidade o ex-governador e atual pré-candidato ao Senado Federal, Raimundo Colombo, que está aqui passando pela cidade, conversando com a comunidade, inclusive esteve visitando a Pronegócio lá na Sociedade Santos Dumont e retornando aqui para conversar com a população de Brusque, né, governador? Sem dúvida, é uma oportunidade importante para mim, Rodrigo. Cumprimento a todos, agradeço a você pela oportunidade e dizer que para mim sempre é bom estar aqui em Brusque. Hoje eu queria conhecer bem e profundamente a Pronegócios, eu acho que é um modelo muito interessante. Eu já tinha discutido outras vezes, já tinha lido muito sobre isso, acompanhei os resultados, mas eu queria ver na prática a filosofia, a forma operacional, e eu fiquei realmente bem impressionado, sabe? Acho que isso a gente pode repercutir em outros modelos de negócio, em outros setores da economia, porque é muito dinâmico, dá uma competitividade. Eu vi gente ali da Bahia, do Pará, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Sul. É impressionante, né? Uma forma inteligente, competente, muito bem feita, e isso a gente aprende com situações como esta, né? Eu fiquei bastante tempo ali, conversei com muita gente e saio com algumas ideias que podem ajudar, e ao mesmo tempo reconhecido pela qualidade e pelo empenho e bom desempenho que as pessoas conseguiram alcançar com esse projeto. É um modelo bem desenvolvido e que para o setor de vestuário aqui da região é muito importante, porque você traz as empresas compradoras, né, diretamente para cá e conhecem coleções, temos o desfile, a apresentação de coleções, que é muito interessante. E ajuda principalmente o pequeno, né, que se você, cada pequena fábrica tiver que ter o viajante, tiver que estar viajando, gastando, investindo, o custo dele fica difícil de competir. Então, no mesmo lugar você consegue vender praticamente toda a tua produção com um custo muito reduzido, é uma fórmula inteligentíssima, né? Governador, a gente chama de governador, né, e vai continuar chamando porque ocupou o cargo, mas agora não está mais como governador, vai ter uma empreitada política aí em outubro. O senhor deixou o governo com a sensação de missão cumprida? É um misto, assim, sabe, Rodrigo? De uma parte você sente assim aliviado, porque é uma função extenuante, é uma função dura, que você está sempre sob pressão e sempre se desafiando, né? E, claro, você se sente feliz da vida de muitas obras feitas e muitos serviços prestados, muitas coisas melhoraram. Os números de Santa Catarina, não os números do governo, mas os números de Santa Catarina têm que orgulhar todos nós catarinenses, eles são muito bons. Agora, claro, eu gostaria que o fluxo fosse mais rápido, eu gostaria que Antônio Raio tivesse feita, que o hospital ali, Marieta Conde Brunhosa, já tivesse totalmente pronto. Estas coisas frustram um pouco, né? Porque você terminou e não pôde entregar aquilo que seria o teu desejo. Mas não é uma questão de vontade, as burocracias hoje, a fiscalização, o modelo operacional brasileiro faz com que a gente tenha todos esses contratempos. Mas, enfim, eu acho que todo mundo está vendo que as coisas estão acontecendo e que a gente, se comparar com os outros estados, né, a gente vê que Santa Catarina foi muito melhor. Eu diria assim, a maior obra não tem placa de inauguração, nem vai ter uma festa de inauguração, ela não vai se promover. Mas eu acho que enquanto o Brasil está com mais de 13% de desempregados e Santa Catarina 6%, isso mostra que a gente acertou. Por exemplo, os outros estados todos aumentaram impostos. Nós não aumentamos impostos, nós até baixamos os impostos. O setor têxtil é um dos principais beneficiados dessa política. E ela fez com que Santa Catarina passasse a crise e tivesse melhor resultado que qualquer outro estado do Brasil. A rodovia Antônio Raio, que a gente vê que está com a obra em andamento, e o importante é ver a obra em andamento, já várias partes duplicadas, prontas. O senhor considera que para a nossa região de Brusque esse teria sido o principal legado da sua administração para a nossa região? Eu acho que sim, porque você tem que trabalhar na saúde, na educação, na segurança pública, no apoio aos municípios, mas se você não tiver uma obra de infraestrutura emblemática como é Antônio Raio, a cidade começa a sofrer limitações, né? É uma obra eu não sei agora, mas o orçamento era 131 milhões de reais, é um investimento corajoso, né? Eu acho que esta é, sem dúvida, a obra de maior impacto na cidade de Brusque, mas também nós conseguimos fazer muitas outras coisas, né? Governador, o senhor falou muito nos últimos anos, inclusive o seu sucessor, o governador Eduardo, fez uma série de cortes, né, para, enfim, buscar enxugar a máquina. O senhor acredita que, num futuro próximo, essa situação, o senhor tem um sentimento que, de repente, a situação pode melhorar para que a máquina possa ter capacidade de investimento, para que, enfim, a economia do Estado volte a crescer num nível em que a população consiga sentir de uma forma considerável? Eu acho que cortar gastos de governo é que nem cortar unhas, sabe? Você tem que cortar todo dia, porque ela cresce. A despesa cresce, o custeio cresce, quando você vê, você não tem controle de tudo. Por outro lado, há uma coisa que vai além da vontade do gestor, que é o modelo, né? O modelo está errado.
o custo do Estado hoje, o custo da Previdência é extremamente elevado, a má distribuição dos recursos, uma parte significativa vai para os poderes, então cada vez o Executivo tem menos, não é? E algumas medidas foram feitas a nível nacional, como, por exemplo, estabelecer uma política de teto. Você não pode gastar mais com a inflação. Isso, em 5 anos, vai dar uma reequilibrada importante. Outras precisam ser feitas, como a reforma da Previdência Nacional, porque a estadual nós já fizemos. O desafio é muito grande. Se a economia crescer e revigorar, melhora bastante. Se ela não crescer, a gente vai ficar patinando bastante tempo e a maioria dos estados estão quebrados. E o nosso também tem suas dificuldades, não adianta a gente se iludir. Nós não somos uma ilha, né? Então o problema preocupa. O maior problema é o déficit da Previdência. Só para te dar um exemplo, em Santa Catarina, Rodrigo, todos os meses, você tira mais de 300 milhões do que se arrecada e cobre o déficit da Previdência. Daqui 5 anos serão 400, daqui 10 anos será 600, e aí não tem mais como pagar. Então, isso é um problema muito sério que precisa ter coragem para enfrentar e corrigir. Nós fizemos a reforma em 2014 para os novos funcionários, né? A Previdência do Estado era 11, foi para 14, e para os novos funcionários o teto é o mesmo teto da Previdência Geral, 5 mil e pouco. Governador, o senhor deixou o governo do Estado para entrar numa nova empreitada política, buscando aí não vou dizer uma recondução, mas uma segunda eleição ao Senado Federal, numa eleição muito importante, onde a classe política como um todo está em xeque. Depois de tudo que aconteceu, temos um presidente cassado, enfim, tudo o que acontece. Como é que o senhor enxerga esse momento político que nós vamos passar em outubro ou já antes na campanha? O momento é muito difícil, precisa ter muita coragem para ser candidato e precisa ter muita vontade de ajudar, porque é mais fácil ir para casa. A classe política está muito desgastada, o modelo político brasileiro apodreceu, ele morreu, ninguém mais quer ele, esse modelo que está aí não sobrevive e nós temos que construir um novo, só que o novo ainda não chegou. Então a eleição, ele cria um espaço de oportunidade, né? E eu acho assim, quem ganhar a nível nacional tem 6 meses para apresentar todas as ideias, todas as formas. Dali para frente a paciência se esgota, é um período muito curto. Então, eu acho assim que... o que é política, né? É a arte de você liderar as pessoas. Ela é uma atividade essencialmente humana. Outras instituições viveram fases como a que nós estamos vivendo, outros países viveram fases como a que nós estamos vivendo e conseguiram superar. A igreja, por exemplo, São Francisco de Assis não deu um tiro em ninguém, mas ele fez uma revolução construindo outros modelos. Nós vamos precisar de alguma coisa dessa grandeza, porque ao final de um ciclo está muito difícil de enxergar. Eu acho a eleição uma eleição imprevisível, indefinida, desafiadora e nós estamos falando que falta 4 meses e pouco, né? Veja tudo o que vai acontecer nesse período. Uma campanha bastante curta, né, que já foi na própria eleição municipal. E como é que o senhor enxerga o quadro político aqui em Santa Catarina nesta eleição? São 2 vagas para Senado, mas muita gente, muita conversa de bastidores. É um quadro bastante indefinido nesse momento, entende assim? As convenções elas vão se realizar de 20 de julho a 5 de agosto. Né? Então, até lá vai ter essa novela. Né? Vai conversando, um conversa com o outro conversa com um aponta para cá, o outro sinaliza para lá. É uma perda de tempo, mas é isso que vai acontecer. Ninguém vai conseguir acertar antes. Aí, logo depois, se formam as alianças. Né? E, nesse período, cada candidato vai lutando, vai levando suas ideias, vai apresentando suas propostas, os partidos vão se mobilizando. E depois, daí, entra todo o processo de rádio, televisão, aí é morro abaixo e é muito rápido. Eu acho que vai ter uma renovação muito grande. Acho também que vai ter muita abstenção, voto nulo, ausência, né? Muito voto em branco. Eu acho que vai ser uma eleição difícil de compreender. Mas se você olhar na história, você vê que momentos como esse nós já passamos e superamos. Outros países estão passando, a Grécia, ela está dando uma demonstração de superação. A Espanha tinha 23% de desempregado, a economia começou a reagir, começou a melhorar, e eles estão achando caminhos. Então nós temos que também enfrentar o problema da economia brasileira, né, e tentar equacionar. É um período difícil, sabe? Tem que conversar, tem que ouvir, tem que achar caminhos. O senhor está passeando, viajando pelo Estado, e também viajou bastante enquanto estava no governo. Na sua opinião, o que o catarinense mais deseja? Quais são as principais demandas da população catarinense que quer ver aí nos representantes que forem eleitos na próxima eleição? Eu acho que os desafios nossos, muita gente compreende o esforço que é segurança jurídica, que é estabilidade, mas também tem os seus pleitos. Né? Eu acho que o da segurança pública, embora os nossos números sejam os melhores números do Brasil,
mas só não enxerga quem não quer, que está aumentando a violência, que o crime organizado tomou importância que não devia ter alcançado e que nós temos muitas coisas por fazer. Acho que a saúde, sob o ponto de vista assim, da população, é a maior reivindicação, ela é da segurança. Para nós mudar tudo isso, tem que investir muito em educação, né? E para nós ser competitivo e continuar crescendo acima da média, nós temos que ter infraestrutura, como a duplicação, como a melhoria do porto, né? Então, basicamente, são esses os desafios, né? E, claro, interagir com a sociedade todo dia, porque nós temos um modelo que não é de um governo, né? Nós estamos falando há pouco que o Rio Grande do Sul muda a cada 4 anos, termina, entra o opositor, depois vê, e aí você não corrige, você precisa de tempo para arrumar. Nós viemos de uma jornada, o Luiz Henrique me antecedeu, era um grande governador, uma pessoa muito especial, e a gente teve aí um período longo de equilíbrio, isso ajudou muito o Estado. Então o catarinense vai saber escolher o caminho, eu estou seguro disso, mas as reivindicações que eu mais ouço são essas. Governador, obrigado pela sua presença aqui, dando uma circulada pela cidade, importante, ouvir, eu acho que é interessante isso, né? Antes de uma campanha, ouvir essas reivindicações, né? Buscar ouvir quais são as necessidades pontuais, o que as várias regiões, litoral e oeste, precisam, né? Você sabe que no governo a gente se isola um pouco, né? Porque é muita pressão, uma agenda muito pesada, você tem que estar em todos os lugares. Para cuidar dos números numa crise daquela ali, eu tive que cuidar muito da gestão. Então você se isola, você se empobrece assim, de informações, de relacionamento. Você está conversando com uma pessoa, a audiência está atrasada, tem que ir para não sei aonde. Agora não, eu tenho mais tempo, estou mais livre para poder ouvir, para poder deixar as pessoas falarem, explicar o que está acontecendo. Algumas coisas me chamam a atenção, eu vou lá, fico estudando, analisando. Isso é um período de ouro para mim, para poder melhorar a minha visão de tudo que está acontecendo. Obrigado. Eu que agradeço, prazer e obrigado pela oportunidade. Um abraço.